Há um som antigo que ecoa entre as pedras de Jerusalém. Um aviso, um presságio, um sussurro do fim. Durante séculos, os profetas anunciaram um evento tão sombrio que marcaria o início do fim. A abominação desoladora. Daniel viu. Jesus alertou. O Apocalipse confirmou. Segundo a profecia, um líder surgirá com carisma e poder. Fará um pacto com Israel. Será visto como um salvador. Mas na metade do tempo, revelará seu verdadeiro rosto. Ele profanará o terceiro templo reconstruído em Jerusalém. Colocará uma imagem, exigirá adoração e iniciará a maior perseguição da história. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esse tema te toca, se inscreva e ative o sininho. Aqui revelamos os segredos mais escondidos da fé. Ele não virá com tanques, mas com tratados. Não carregará espadas, mas palavras. Seu exército será o aplauso do mundo, e até os escolhidos hesitarão. A profecia de Daniel não começa com guerra, mas com um acordo, um tempo dividido em 7 anos, uma semana profética, e na metade dela, algo será violado. Um pacto, uma confiança, um altar. Daniel escreveu: ele fará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição determinada seja derramada sobre ele. Nesse exato instante, enquanto o mundo se distrai com guerras e eleições, Israel prepara algo. No centro de Jerusalém, mais especificamente no Instituto do Templo, há sacerdotes sendo treinados, vestes sendo costuradas, utensílios sagrados sendo moldados conforme a Torá. Tudo pronto, mas ainda esperando um nome, um homem, um que será recebido como benfeitor, mas virá como traidor do sagrado. Esse homem não será apenas um político. Sua missão não será apenas geopolítica. Ele tocará o que é mais profundo, o culto, o lugar santo, o altar onde o nome de Deus foi invocado. E ali ele se sentará como se fosse o próprio Deus. Não é por acaso que há rumores crescentes sobre a reconstrução do terceiro templo. E quando ele for erguido, e o será, será como abrir uma janela para o passado e para o fim, ao mesmo tempo. Porque o que foi sombra com Antíoco Epifânio se tornará realidade viva. A abominação será literal, não alegoria, não metáfora, literal. A Escritura é clara. O que parece luz pode ser trevas em disfarce. O que soa como redenção pode anunciar a ruína. E o mundo, sedento por estabilidade, aplaudirá de pé o homem que fará cessar os conflitos no Oriente Médio. Mas o preço será a alma. Quando ele se revelar, será tarde para hesitações. Nesse momento, a imagem será colocada no santuário, e ela falará, e exigirá adoração, e quem não a adorar será morto. Um ídolo animado, um simulacro divino, um espelho do próprio inferno. Daniel viu isso, e Jesus confirmou com precisão: quando virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, fujam. O aviso foi dado não aos antigos, mas aos vivos, a nós. Israel, nesse contexto, é o centro da profecia. Um povo que espera o Messias, mas corre o risco de aclamar o impostor. Uma terra sagrada, onde céu e inferno se tocarão. E enquanto a imagem for exaltada, os santos serão perseguidos. A verdadeira adoração será caçada como crime. E o que marcará essa tribulação será a profanação da alma. Um tempo onde não se exigirá apenas obediência, mas culto. E você saberá discernir o impostor quando ele for aclamado como Salvador? Ele não se apresentará como um tirano, não terá o rosto da guerra, mas da paz. Virá como diplomata, conciliador, visionário, um homem admirado, capaz de unir o que parecia irremediavelmente dividido. E será justamente essa aparência de harmonia que abrirá as portas do fim. A profecia de Daniel anuncia: ele firmará um pacto com muitos
por uma semana. Esse pacto não será apenas político, será espiritual, será o selo de uma falsa esperança. Israel, exausto de conflitos, desejará descanso, e quando esse homem oferecer uma trégua, ela será recebida como resposta divina. Mas será engano. O mundo inteiro aplaudirá. O templo será reconstruído, o culto restaurado. Os sacrifícios recomeçarão como se nada tivesse sido violado. Mas o que parecerá restauração será, na verdade, preparação para a maior profanação da história. Esse homem, descrito no Apocalipse como a besta, assumirá a centralidade do culto. Sentar-se-á no lugar santíssimo. O altar será seu trono. O sagrado será usado como palco de engano. E na metade da semana profética, o pacto será quebrado, com violência, com blasfêmia. O apóstolo Paulo escreveu com clareza em sua segunda carta aos Tessalonicenses: esse homem se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Não é figura de linguagem, é um ato concreto, uma presença real, uma inversão absoluta do santo. A profanação será total, os sacrifícios cessarão de forma abrupta, e em seu lugar será erguida a imagem, e não uma estátua comum, mas algo dotado de poder, possivelmente tecnológico, mas essencialmente espiritual, animado por demônios, imbuído de sedução e exigindo culto. Apocalipse declara que foi permitido ao falso profeta fazer grandes sinais, até fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por causa desses sinais, ele enganará os habitantes da terra, ordenando-lhes que façam uma imagem à besta e que todos a adorem, sob pena de morte. Esse será o ponto de ruptura. O mundo verá maravilhas, sinais, milagres, mas não vindos do céu, e sim do abismo, porque nem todo milagre é sinal da verdade, e nem todo espírito é o Espírito Santo. Israel será o epicentro do engano, mas a sedução se espalhará. A nova ordem mundial será religiosa, e a única fé proibida será a fé verdadeira. Muitos cristãos se confundirão, muitos líderes cederão, muitos templos se calarão, porque os sinais serão convincentes e o engano profundo. Mas os que estiverem firmados na palavra resistirão. E ainda que perseguidos, ainda que ocultos, ainda que silenciosos, não negarão o nome, porque eles conhecerão a verdade, e a verdade os terá libertado. No coração do templo, onde o incenso outrora subia, será colocada uma imagem, não uma representação inofensiva, mas um ídolo animado e profano. A profecia fala de algo que fala, algo que exige culto, algo que condena à morte os que não se ajoelham. Essa imagem não será um símbolo qualquer, será a encarnação visível da abominação. Criada por ordem do falso profeta, ela será colocada no lugar onde somente o nome de Deus deveria habitar, como uma paródia blasfema do Santo dos Santos, como uma afronta deliberada ao Altíssimo. Apocalipse revela com clareza: e foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que também falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não a adorassem. Isso não é alegoria, é o ápice da rebelião. A imagem será dotada de algum tipo de poder sobrenatural, talvez manipulada por inteligência artificial, talvez possuída por entidades espirituais, mas de toda forma, viva e sedutora. Ela não apenas estará em Jerusalém, ela será transmitida, replicada, adorada em escala global, como um totem de dominação espiritual, um elo entre o trono da besta e as multidões fascinadas, um ponto de convergência entre idolatria, tecnologia e possessão. Daniel viu isso. Ele escreveu: e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição seja derramada sobre ele.
O próprio Jesus, séculos depois, disse: quando virdes a abominação desoladora no lugar santo, como falou o profeta Daniel, então fujam. Não era uma figura poética, era um mapa profético, um aviso real, para um tempo real. A imagem será a ferida aberta no coração do templo, uma ferida que pulsa com engano, e os que não tiverem discernimento verão nela algo glorioso. Porque ela fará sinais, ela responderá, ela imitará o divino, mas será o eco do inferno. Essa imagem será o ícone da nova religião mundial, um culto global sem cruz, sem arrependimento, sem verdade. Apenas êxtase, milagre e controle. Um sistema onde todos estarão conectados, mas a mentira. E os que não se dobrarem serão perseguidos, não apenas pelas autoridades, mas pelos próprios familiares, vizinhos, colegas. A pressão virá de todos os lados, como nos dias de Nabucodonosor, quando a estátua foi erguida e todos deveriam se curvar ao som da música. Mas agora será pior, porque a imagem falará e matará. Será uma prova absoluta, uma separação entre o remanescente fiel e os seduzidos. E nesse momento, o Espírito Santo sussurrará ao coração dos justos: não te prostres, não temas, permanece firme, porque mesmo diante da imagem que brilha, há uma luz maior que jamais será apagada. Se a besta é o braço do poder, o falso profeta será a boca do engano. Um homem que falará de paz, mas servirá à perdição. Ele não usará trajes militares, mas vestes religiosas. Não imporá ordens com armas, mas com palavras encantadas, sinais sobrenaturais e aparência de santidade. O Apocalipse o chama de a segunda besta que sobe da terra. E ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Seu papel será seduzir as almas, e poucos resistirão. Ele não será grotesco, pelo contrário, parecerá justo, piedoso, compassivo, mas carregará em si o mesmo espírito de mentira que operava nos falsos profetas de Israel. Aqueles que diziam paz, paz, quando vinha destruição. A aparência será de cordeiro, mas sua voz será a do dragão, e sua missão central será criar um culto, um sistema de adoração ao anticristo, um ritual global, unificado, sedutor. E no centro dele estará a imagem viva. O falso profeta ordenará que seja feita uma imagem da besta, e será concedido a imagem que fale e mate como um oráculo possuído, um ídolo demoníaco, animado por forças que zombam de Deus. Apocalipse narra: também faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A marca será o selo do novo culto, um pacto, uma aliança espiritual disfarçada de requisito econômico. Mas tudo começa com ele, o falso profeta. Aquele que fará fogo descer do céu, que operará maravilhas, que tocará as emoções mais profundas da humanidade. Ele será a ponte entre a religião e a idolatria, entre o milagre e a possessão, entre o nome de Deus e a boca do dragão. Será ele que convencerá o mundo de que o anticristo é o Messias esperado. Ele unirá credos, dissolverá dogmas, apagará fronteiras entre verdade e mentira. E o que parecer espiritualidade será feitiçaria. O que parecer iluminação será engano. O que parecer santo será o mais absoluto inferno vestido de luz. Jesus alertou: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esse é o espírito que já opera no mundo. E quando se manifestar em carne, será tarde para decidir. Quem não tiver amor à verdade será entregue ao engano, e quem ama a verdade será perseguido por causa dela.
Quando a imagem for entronizada e a marca exigida, o culto se tornará controle e o mundo passará da sedução à opressão. Os santos, antes ignorados, agora serão os inimigos da nova ordem. O nome de Cristo será criminalizado, o evangelho censurado, a fidelidade castigada. A perseguição não virá apenas dos governos, mas dos vizinhos, dos parentes, dos colegas de trabalho. Haverá delação, haverá traição, haverá uma fúria religiosa contra os que se recusarem a dobrar os joelhos diante da imagem da besta. Jesus disse: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matar-vos-ão, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Não é uma figura do passado, é uma palavra viva para o futuro iminente. Aqueles que recusarem a marca não poderão comprar nem vender. Serão excluídos do sistema, viverão na margem, na clandestinidade, na dependência absoluta de Deus. Como nos tempos antigos, quando Elias foi sustentado por corvos e viúvas. O deserto voltará a ser abrigo dos profetas. O Apocalipse fala de uma mulher que foge para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar para ser sustentada durante 1260 dias. Essa mulher representa o remanescente fiel, um povo escondido, separado, selado não com marcas visíveis, mas com o espírito da verdade. Muitos estudiosos acreditam que Petra, a cidade esculpida nas rochas da Jordânia, será esse refúgio físico. Um esconderijo entre montanhas, onde os olhos dos homens não alcançarão, mas onde os anjos acamparão. Ali, os que resistirem se reunirão, não para lutar com armas, mas para adorar em silêncio, para esperar o verdadeiro rei. E enquanto a terra aclama a imagem viva, o céu escuta o clamor dos justos. Suas lágrimas serão como sementes de fogo diante do trono de Deus. Suas orações como incenso ardente no templo celeste. Apocalipse diz que vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. E clamavam com grande voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? A resposta virá, mas não imediatamente, porque haverá ainda um tempo de provação. Um tempo onde o ouro será separado do feno, onde a fé não será mais confessada com palavras, mas com silêncio, com lágrimas, com martírio. Nesse tempo, resistir será o maior ato de adoração, e cada vida que recusar a marca será como uma tocha acesa na escuridão, porque a perseguição virá, mas a fidelidade prevalecerá, e Deus não abandonará os que o amam. Mesmo nas cavernas do mundo, a escuridão terá um limite, o domínio da besta não será eterno. A imagem será exaltada por um tempo, o falso profeta seduzirá a multidões. A perseguição parecerá invencível, mas o céu não estará em silêncio para sempre. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O mesmo que foi desprezado, pregado, coroado de espinhos, voltará com poder e glória, não mais como cordeiro, mas como leão. O Apocalipse descreve esse momento com palavras que fazem tremer os ossos da história. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele virá com os exércitos celestiais, multidões de santos, anjos, mártires e fiéis. Ele não descerá como fugitivo, ele descerá como rei, e a sua presença dissolverá o engano. A luz invadirá a treva, e a verdade destruirá a mentira com uma única palavra. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: o Senhor Jesus matará esse iníquo com o sopro da sua boca,
e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Não haverá resistência. A besta será vencida sem batalha, porque ninguém pode resistir ao brilho do Eterno. O falso profeta será desmascarado. A imagem será quebrada, a marca será revogada. O sistema que parecia indestrutível será consumido como palha seca, e então o julgamento começará. Está escrito: a besta foi presa, e com ela o falso profeta que operava sinais diante dela. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Não haverá segunda chance, não haverá apelação. O juízo será final e absoluto. Todo olho verá, até aqueles que zombaram. Todo joelho se dobrará, mesmo os que perseguiram. Toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. E o trono do verdadeiro rei será estabelecido, não em Bruxelas, nem em Washington, nem em Jerusalém terreno, mas no Monte Sião, elevado, redimido, eterno. Ali onde só o Cordeiro pode reinar, ali onde as lágrimas serão enxugadas, a morte será vencida, e a verdade governará para sempre. O tempo do engano acabará. A besta será silenciada, e a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. O céu se abriu, o rei desceu, a besta foi vencida. Mas o drama ainda não terminou. Após o retorno glorioso, haverá um julgamento diante das nações. Um tribunal que não se reúne em palácios terrenos, mas sob a autoridade absoluta do Cristo ressuscitado. Ali, cada povo será confrontado, cada líder convocado, cada coração revelado. Jesus falou deste momento com palavras claras e terríveis. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Não se trata do julgamento final dos mortos. Este é o juízo dos que sobreviveram à grande tribulação, os que viveram sob o domínio da besta, os que escolheram entre a verdade e o engano, entre o selo de Deus e a marca da besta. Será o momento da última separação. Não haverá mais espaço para máscaras, desculpas ou neutralidades. As ovelhas, aqueles que socorreram os santos, acolheram os perseguidos, reconheceram o Cristo mesmo em meio ao caos, serão chamados à direita. Os bodes que zombaram, negaram, entregaram os justos, serão colocados à esquerda. E então o rei dirá aos de sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas aos da esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este será o momento em que os sobreviventes da terra perceberão a gravidade de cada escolha feita, cada ato de traição, cada silêncio cúmplice, cada gesto de misericórdia. Nada terá sido em vão, tudo terá sido registrado. Não se trata de salvação pelas obras, mas de obras que revelam a fé verdadeira, e de omissões que denunciam a aliança com o engano. Porque o mal não se manifesta apenas em grandes atos, mas também em pequenas covardias. Será um julgamento coletivo, mas profundamente pessoal. O Cristo glorificado olhará cada alma nos olhos, e nenhuma mentira resistirá ao seu olhar de fogo. Ali se encerrarão as nações como as conhecemos. Não haverá mais diplomacia, nem ONU, nem tratados. Haverá apenas o Cordeiro, o trono, e a verdade nua diante de todos. A terra será purificada. Os justos herdarão o reino, e os ímpios serão afastados da face de Deus. E então, finalmente, o rei tomará posse visível da terra, não mais em mistério, mas em majestade. O eco dos gritos cessará, a fumaça do engano se dissipará. A imagem quebrada jazerá em ruínas, e por um breve instante haverá silêncio. Não o silêncio da morte,
mas o silêncio do céu que se abre. O mundo, antes entregue à mentira, contemplará a glória com olhos lavados pela dor. E os que resistiram saberão, valeu a pena. Os que fugiram para os montes, os que foram privados, perseguidos, humilhados, agora serão chamados pelo nome. Vindos de cavernas, desertos, prisões e túmulos, eles brilharão como estrelas, não pelo que disseram, mas pelo que suportaram, não pelos palcos, mas pelos altares ocultos. O Apocalipse descreve: vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O reino começou, mas sem alarde, sem propaganda, sem convenções humanas. O reino do Cordeiro é feito de justiça, paz e verdade. É a reversão do engano. É o tempo onde o fraco será exaltado, o silencioso será coroado, o fiel será lembrado. Mas antes haverá o grande juízo. Os livros serão abertos e cada alma será convocada à verdade. Os que adoraram a imagem verão seu vazio. Os que perseguiram os justos verão sua cegueira. E os que esperaram pelo Senhor receberão aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Talvez o que a igreja guardou, o mundo já esqueceu. Mas o Cordeiro nunca esqueceu. Ele viu cada lágrima no esconderijo. Ele escutou cada oração abafada pelo medo. Ele contou cada passo dos que fugiram por amor a ele. E agora, ele reinará. O mal não triunfará. O engano será exposto, o templo redimido, e o nome de Jesus será cantado, não com vozes apenas, mas com existência transformada. A imagem viva da besta se calou, mas a imagem do Deus invisível reina para sempre. E esse reino não terá fim. A pergunta então não é quando, mas com quem estaremos quando tudo isso acontecer. Porque o tempo do engano já sussurra no vento. A preparação já começou. O cenário já está montado. E no fim, apenas 2 selos estarão sobre os homens: o da besta ou o do Cordeiro. Se Deus falou com você neste vídeo, comente abaixo: eu creio na promessa. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e compartilhe esta mensagem com quem ainda dorme. Há tempo, mas não muito.